Cláudia Lobo fazia parte da direção da APAI. Ela foi dada como desaparecida há alguns meses. Roberto Franceschetti, que era o presidente da entidade, foi preso depois de levantamentos feitos pela polícia que demonstram o envolvimento dele no assassinato dela por alguma divergência. O corpo dela teria sido queimado, portanto não foi encontrado até hoje. As investigações prosseguiram. Roberto Franceschetti permanece preso. E neste momento essas 9 pessoas foram presas porque também estariam envolvidas num grande esquema de corrupção dentro da APAI. Um esquema milionário, embora nenhum valor exato seja divulgado por enquanto pela polícia. Foram apreendidas joias, foram recolhidos equipamentos eletrônicos, carros, documentos, coisas obtidas realmente com o dinheiro desviado da APAI. A Maiara Luna segue em Bauru e ao vivo vai falar com o diretor do DEINTER 4. Ele é o responsável pela Polícia Civil em praticamente 1/3 do estado de São Paulo, né, doutor Ricardo? E vai trazer mais detalhes sobre o atual estágio das investigações. A filha da Cláudia tinha ligação direta com esse esquema de corrupção também, Maiara? É isso? Oi, Paulo. Pois é, vamos trazer mais informações, então, agora sobre esse caso, né? Inclusive, a irmã da Cláudia, viu, Paulo, também foi presa. Ela também está entre essas 9 pessoas que foram presas na manhã de hoje. A gente vai trazer, então, agora, a gente vai conversar ao vivo com o doutor Ricardo Martinez, ele que é diretor do DEINTER 4. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por atender a gente. Boa tarde. Fala um pouquinho, então, pra gente, para iniciar, sobre essa investigação da Polícia Civil, quanto tempo demorou essa investigação? Por favor. Boa tarde. Assim que ocorreu o homicídio da Cláudia, né, nós já tínhamos alguns indícios que a motivação pudesse ser aí financeira, envolvendo a movimentação financeira da APAI. Na ocasião, nós alinhamos, então, com uma DEI que é subordinada diretamente ao departamento, nós fizemos uma reunião com os delegados responsáveis, com o Dr. Ricardo, divisionário, e com o Dr. Glaucio e o Dr. Cledson, que cuidava do homicídio, e decidimos dividir essa investigação. Foi determinado, então, que essa investigação fosse dividida. O homicídio ocorreu pela Delegacia de Homicídios e a lavagem de dinheiro, o desvio, um peculato ou até uma organização criminosa, através do SECOLD, que é um setor que cuida especificamente desse tipo de crime vinculado à DIG. Então, lá o Dr. Glaucio cuidou dessas investigações. Aproximadamente 3 meses ele vem investigando essa situação e na data de hoje desencadeou-se uma fase da investigação, que foi a prisão de algumas pessoas envolvidas lá no desvio, na lavagem de dinheiro, e a partir daí, né, essa prisão ela é uma prisão para investigação, e a partir daí, então, o Dr. Glaucio e o SECOLD vão analisar essas provas colhidas hoje, né, essa prisão, a princípio, ela é por 5 dias, e depois, ao final, concluir toda essa investigação. Mas já há indícios que essas pessoas que estão detidas hoje participavam ali de um desvio de dinheiro juntamente com o Roberto, que também teve a sua prisão decretada hoje, que é a pessoa apontada pela Justiça agora como autor do homicídio da Cláudia, que as pessoas participaram ali de um desvio de dinheiro junto à APAI de Bauru. Doutor, era justamente isso que eu ia perguntar, né? A filha da Cláudia, a Letícia Lobo, o ex-marido dela, a irmã da Cláudia Lobo e também os ex-funcionários e funcionários, então, todos estão envolvidos nesses crimes. Segundo a investigação que tramitou e tramita ainda pelo SECOLD, eles têm alguma participação, né, nesse desvio, nesse peculato que ocorria ali dentro da APAI. E que, para a Polícia Civil, e isso já foi provado no inquérito do homicídio, teria sido a causa da morte da Cláudia pelo autor apontado pela Polícia Civil na investigação e agora pela Justiça, que seria o ex-presidente da APAI. Agora, falando um pouquinho do trabalho realizado, né, pela Polícia Civil, foram muitos policiais empenhados nessa operação. Porque foram vários locais de busca, se não me engano, 18 locais de busca. Foram 9 prisões decretadas e 18 locais de busca. Então, a gente precisou agrupar vários policiais, né? Isso aí é fruto da investigação durante esse
nesses 3 meses, que proporcionou aí que fosse feitas essas buscas, e isso tem uma razão de ser, né? E essas buscas, a partir de hoje, elas continuam a investigação, por quê? Porque foram apreendidos celulares, foram apreendidos valores, foram apreendidos joias, foram apreendidos veículos, foram apreendidos armas de fogo. Então, hoje, a gente fez agrupou os policiais que nós temos, não só em Bauru, mas também policiais que vieram de Jaú, para desencadear a operação propriamente dita. Doutor, e a gente não pode falar ainda sobre o valor do desvio? Não, isso vai ser apurado agora, doravante. Foram bloqueadas várias contas bancárias, né? Existe aí já um montante que foram colhidos através das investigações do SECOND, que é um montante ainda que não é um montante certo, a gente vai ter que analisar toda essa gama de informações que foram colhidas hoje, mas as contas bancárias foram devidamente bloqueadas, os veículos foram apreendidos e isso vai agora depender do transcorrer da investigação até o final do inquérito policial. Tá certo, doutor. Muito obrigada, viu, pela sua atenção, pela sua disposição e por atender a gente aqui. Então, o caso, ele segue ainda em investigação. Amanhã vai ter uma coletiva de imprensa. Essa coletiva está marcada para as 11 da manhã. E aí os policiais, então todos os responsáveis, vão aí nos dar mais detalhes sobre esse caso. Paulo. Olha, Bauru e região, graças a Deus, podem contar com o trabalho de delegados experientes e muito competentes, como o doutor Ricardo Martinez, doutor Glaucio Stocco também, doutor Marcelo Tomás Góes, que está chegando para fortalecer a especializada também em Bauru. Ou seja, é uma equipe que vai a fundo e faz esse trabalho meticuloso, com agilidade, com precisão, para desvendar crimes graves. O caso Cláudia Lobo ainda deve ter outros desdobramentos e a gente vai seguir acompanhando. Aqui você fica sabendo mais e antes sobre os principais acontecimentos da região. Valeu, Maiara, obrigado. Agradeço aos delegados também. Gratidão pela participação. Sempre importante esse trato direto, né, na transmissão das informações.